você, irmão, que está assistindo agora pela internet. Estamos aqui, meu nome é Luciana Lacorte, eu estou na companhia aqui do Rafael Garcia. Exatamente. Nós vamos ter o prazer de hoje estudarmos juntos, recapitularmos a lição 12, Exato. que fala sobre o momento crucial da nossa salvação. Exatamente. Não é, Rafael? É o momento ápice ali de toda a história, não é? Em que se sela a nossa salvação, o sacrifício do nosso Deus em prol da humanidade, né? Perfeitamente. E nada melhor do que nós começarmos, antes de nos aprofundarmos nessa lição, gostaria de convidar você que está aí nos assistindo, onde você estiver, neste momento, se acalme, nós vamos orar e nós vamos falar com Deus. Exato. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Deus, de podermos abrir a Tua Palavra e de estudarmos sobre Ti. Amém. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estudarmos aqui sobre o sacrifício de Cristo, Teu Filho amado, em prol da humanidade perdida. Porque sem esse sacrifício, Deus, nunca podermos ter o reencontro contigo. Nos abençoe neste estudo, nos guarda, nos protege. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 E para começarmos, por que não começarmos com o verso principal, o verso áureo da nossa lição dessa semana, da lição 12. Que está lá para você que está em casa, pode pegar na sua Bíblia. Hoje nós vamos ficar no capítulo 15 de Marcos. Exato. E fique com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 15 de Marcos, tá bom? E nós vamos agora para o verso 34, que diz assim: na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Sabachthani, isso, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Exato. E esse foi o momento crucial para Jesus, né? E a lição dessa semana tem como título Julgado e Crucificado. Exatamente. Nesses primeiros momentos aí da lição, ela já vem trazer ali um momento ali ápice de Jesus na cruz ali, passando por todo aquele sofrimento, por toda aquela dor, né? E ali, nesse verso áureo, a gente consegue perceber ali que também teve um cumprimento de uma palavra. Isso. Também, que é lá de Salmos, não é? E ali Jesus também estava experimentando algo que talvez muitos de nós já experimentamos, que é a ausência de Deus por algum motivo, né? O afastamento, a solidão, afastamento. Né? E a gente também vai aprender que esse afastamento, essa sensação, é uma sensação ilusória também. Porque Deus em nenhum momento esteve longe de Cristo. Longe de Cristo. Esteve todo o tempo ali, né? Todo o pecado recaiu sobre ele. E ali que pesou e fez dar essa sensação de afastamento dele com Deus. Né? Mas a gente também pode, acompanhando a lição, dividir na ironia. A ironia tem, digamos assim, 3 lados que a lição apresenta, né? Exato. A primeira, que aquilo tem 2 lados. Toda história tem 2 lados, né? Aí a segunda é que tem 2 lados e os 2 lados se contrastam, né? Assim, há um contraste entre eles, né? E a lição apresenta aqui que a terceira, alguém não percebe a ironia ou não reconhece o que está acontecendo. E a lição apresenta todos os dias essa questão da ironia, por quê? Porque eles zombaram de Jesus como sendo o rei dos judeus. E, na verdade, Jesus era o rei dos judeus. Essa é a maior ironia de todas, né? Eles colocaram uma coroa na cabeça de Cristo. E eles estavam coroando o rei do universo. Exatamente. E eles não estavam percebendo isso, né? E a lição nos traz uma luz da ironia, do que eles fizeram, a representatividade e a ironia em tudo isso. Porque eles estavam fazendo tudo aquilo a um verdadeiro rei. Ele era o rei deles, o rei de toda uma humanidade, de todas as gerações que viriam posteriormente, né? Perfeitamente, Luciano. Perfeitamente. E na parte de domingo, tem como título: Tu és o rei dos judeus? Uma pergunta, né? Tu és o rei dos judeus?
Essa pergunta é uma pergunta que ecoou ali no momento de julgar ali, que Pôncio Pilatos estava julgando a Cristo, né? E ele faz essa pergunta porque a Bíblia não deixa muito bem clara qual que era a acusação que Cristo estava passando ali. Mas por essa pergunta a gente deduz que Jesus estava sendo julgado aqui pela sentença aqui de sedição, que é o quê? É quando alguém ali tenta, de alguma forma, não respeitar o Império Romano, a autoridade de César e assim por diante. Ou seja, ele está numa rebelião, não é? Isso. E ele está ali nessa função. Então, quando Pôncio Pilatos pergunta assim, você é o rei dos judeus? Ele está querendo, olha, eu quero saber se essa prova, se essa acusação é verdadeira ou não. Procede. Exatamente. Mas a lição também fala dos dois pontos de julgamento. Os dos judeus, eles poderiam levar Cristo e apresentar como blasfêmia, por ele estar se intitulando Filho de Deus. Quem é ele para se intitular o Filho de Deus? Querem dizer que Jesus estava blasfemando e ali era um crime diante do povo judeu. Mas diante dos romanos entra essa parte, né, da sedição, né, de querer tomar o lugar de César, né? Por isso que Pilatos foi logo na ferida. Tu és o rei dos judeus? Exatamente. Querendo que ele dissesse, sou eu o rei dos judeus, para dizer assim, não, está aqui o culpado. Mas qual foi a resposta de Cristo? Ele diz você ou diz, né? Mas o que é mais interessante é porque se fosse vamos falar assim, a acusação dele se julgar a Deus, qualquer outro tipo de blasfêmia, para Pôncio Pilatos pouco importava, porque isso não era motivo, era uma questão doutrinária dos judeus e não algo que colocasse ele em risco o reino, né? Então a única coisa que colocaria ele em risco ali o reino ali é se ele se declarasse realmente o rei dos judeus, né? E aqui em Marcos, e a resposta de Cristo se encontra, se você estiver em casa, abra sua Bíblia lá em Marcos 15, verso 2, diz assim, não, desculpa, eu não vou ler porque nosso tempo é curto, mas você pode ir lá depois ler, que a resposta de Cristo para Pilatos foi, tu dizes. Tu dizes. Quer dizer, pode ser como não pode ser, né? E Jesus ali foi um momento muito inteligente, mas a gente vê também a situação de Pilatos. Quando ele recebeu Jesus, ele olhou para aquele homem, o que ele viu, né? Ele viu Jesus como culpado de todos aqueles crimes que estavam ali, os sacerdotes, as pessoas de mais importância que tinha ali dentre os judeus, estavam levando Cristo para julgamento, e Pilatos o via como culpado. É interessante que Pilatos, ele era o governador, né? E a pessoa, para assumir um cargo desse, não pode ser uma pessoa qualquer. Tem que ser uma pessoa letrada, uma pessoa estudada. Inteligente. Tem que ser uma pessoa inteligente. E ele percebeu que Jesus não estava ali por algum crime, mas por inveja dos líderes religiosos, não é? E ele estava ali também numa posição em que ele estava se sentindo, de certa forma, coagido, não é? Também, porque estava ali também já havendo uma grande movimentação de população que já tinha um histórico, não é, de ser um grupo de pessoas desordeiras. E, na verdade, o povo judeu sempre foi difícil de ser domado por Roma, não é? Era um povo muito que fazia muitas rebeliões. Então, quando o Pilatos viu aquele problema e viu a multidão ali, ele ficou um pouco receoso. Ele não queria ter problema. Exatamente, ele queria se livrar daquele problema o mais rápido possível. E ali ele viu que aqueles que estavam levando Cristo, ele via que Cristo era inocente, mas via as intenções deles, mas infelizmente em toda a sua inteligência ele acabou agindo da forma que aqueles homens queriam que ele fizesse. Exatamente. Porque ele levou Cristo ao quê? A julgamento. Porque era Páscoa, aí na Páscoa, por tradição, poderia se soltar um condenado, né? E ele disse, então, vamos lá. Vocês estão dizendo que ele é culpado, então vamos levar para o povo. Aí entra aquela situação, né? A voz do povo
não é a voz de Deus. Às vezes não é, né? Às vezes não é. Porque na nesse maioria, caso, pelo menos, não é. Na maioria não é. Nesse caso aqui, ele levou, e Pilatos, em sua inteligência, ele acabou agindo conforme aqueles homens queriam. Porque quando ele levou Cristo para a multidão escolher, eles já tinham sido influenciados por aqueles líderes judeus para o quê? Condenar Jesus. Exatamente. O povo já estava inflamado, eles estavam esperando por aquilo. E aconteceu o que aconteceu, né? Exatamente. E isso também chama a nossa atenção também, porque a gente percebe que a inteligência não é nenhum escudo e também nenhuma garantia, não é? A gente tem que se blindar de alguma forma para que a gente também não seja levado pela Aí multidão. vem a diferença da inteligência e da sabedoria. Exatamente. Aí a gente tem que parar para pensar, eu estou sendo inteligente ou eu estou sendo sábio? Exato. E talvez uma das formas, né, que a gente faz ali para não seguir a multidão, porque a gente pode ser colocado nessa situação. Imagina eu numa roda de amigos. Aí um começa a beber, daí a multidão começa a falar assim, bebe, é só um copo, não tem problema. Daí eu tô ali numa roda de amigos, um começa a fumar, fuma aí, não tem problema, é só um. Então o que eu tenho que fazer para me proteger e não ser levado pela multidão, para eu não ser influenciado como essas pessoas foram? Eu até tomei aqui notas aqui, mas uma delas é ter convicções firmes, ou seja, eu saber profundamente quais são as coisas que eu creio na Bíblia e por que eu creio naquilo. Eu tenho que ter uma consciência profunda daquilo, não tenho que ter um conhecimento superficial, porque senão eu posso ser levado para qualquer líder religioso quiser, não é? A sua fé alicerçada na Bíblia. Né? Exatamente. Eu tenho também que ter uma sede enorme de buscar a verdade, unicamente a verdade, não é? E todos os seus contextos. Outra coisa é depender de uma força maior, que nesse caso é Deus. Eu dependo unicamente de Deus. Se eu tiver Deus como o meu guia, como o meu mantenedor, como o meu salvador, a multidão pode falar o que quiser, eu estou firme nele. Não vai importar. E a última coisa é exercer o discernimento. Né? Até porque nas lições passadas a gente percebeu que os judeus eles pecaram por excesso de zelo à palavra, mas eles iam muito no que estava escrito ali sem ter muito discernimento, não é? Só sobre o sábado eles fizeram mais de 600 leis sobre o sábado. Pois então, já pensou? Então não faz sentido, eles faziam tudo aquilo transformar um fardo, né? Então a gente exerceu o discernimento para que a gente esteja firme mesmo no que a palavra de Deus está dizendo. No que é certo. Exato. Agora está ali Jesus, na multidão, Barrabás ou Jesus? E todos, Barrabás, Barrabás. O povo inflamado pelos líderes. E lá teve o fim daquela punição que seria para Barrabás e agora passada para Cristo. A punição de uma humanidade caída, passada para um cordeiro sem manchas. Né? E nós entramos agora na parte de segunda-feira, salve Rei dos Judeus. Esse momento aqui está falando ali logo após ali que Pilatos já tinha feito aquele questionamento, já estava ali querendo lavar suas mãos ali realmente, não é, para de alguma forma passar a culpa dele para o povo, né? Aquele simbolismo que ele fez de lavar as mãos, não adianta, aquilo ali ele estava querendo, acho que aliviar a consciência dele de saber que ele estava condenando não era um homem culpado, ele via que era um homem inocente. E Barrabás, um homem culpadíssimo, e todos sabiam, e mesmo assim o povo escolheu Barrabás. Então ele disse, olha, desse pecado eu não faço parte, mas está todo sujo. Não adianta lavar a mão se o corpo está todo sujo. Exato, mas aqui eu acho que é o ápice também da ironia. Isso por quê? Porque antes também é importante a gente ressaltar aqui que Jesus ele passou por algumas humilhações, né? Muito pesada, né? Uma delas foi já no julgamento dos judeus, que ele foi julgado à noite, que já era algo
proibido, tanto pela lei judaica quanto pela lei romana. Quer dizer, foram muitas horas sem Foi comer, ali. Ele já chegou machucado diante de Pilatos, né? Então ele já passou ali por abuso. E daí ali ainda ele é chicoteado, ele é torturado ali, as pessoas gospem no rosto dele, né? E o guspe é uma coisa triste, porque ela não dói, é uma mas, coisa de humilhação, de dói, humilhar mesmo. não dói fisicamente, mas dói ele no nosso emocional, ele é algo muito ruim realmente. Então ele passa ali, é chicoteado por um chicote ali que se chama flagrum. Ele tinha ali ossos ou vidro, ou pedra. Ossos, vidro, pedra e aqui diz também pregos. Era ossos, vidros, pedras e pregos. Aquilo ali quando batia, quando ele voltava com pedaços De carne. de carne. Agora eu fico pensando a dor que Cristo sentiu quando aquele chicote batia e puxava. Exato. E isso foi uma noite inteira sem comer, sem dormir, aquele sofrimento, aquela angústia. Era sofrimento psicológico, era sofrimento físico. Isso levou com que Jesus ficasse esgotado. Né? Então... E também não tinha só a função também de trazer dor extrema, mas também de enfraquecer os músculos. Então, quando voltava ali com um pedaço de carne, na verdade estava com um pedaço de músculos que vai prejudicar significativamente a força daquela pessoa que vai ser condenada. Então, se imagina que Jesus sangrou muito, né? Muito mesmo. E sem contar a zombaria, né? E depois disso começou a zombaria, que daí começa a ironia, porque a primeira coisa que eles fazem ali é colocar a coroa, como você bem disse, na cabeça de Jesus. Colocaram uma veste púrpura, tiraram a roupa de Cristo, que devia estar um farrapo, porque ele estava cheio de sangue, tiraram as vestes dele, colocaram uma veste púrpura, fizeram uma coroa de espinho, colocaram e com canas bateram na cabeça de Cristo, empurrando, e aquilo entrando no crânio de Cristo. Exatamente. Uma e ali dor deve ter muito saído grande, muito né? sangue também, porque a nossa cabeça tem muito vaso sanguíneo. E a dor que ele sentiu. E a dor deve ser insuportável. E aí vem os soldados. Aqueles soldados, salve o rei dos judeus. Eles estavam fazendo uma ironia para quê? Salve César, o imperador. Né? Querendo fazer um paralelo ali, dizendo, não queria ser o rei, então vamos saudá-lo como se sauda o nosso imperador, né? Exatamente. Salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. Mal sabia eles que eles estavam saudando o verdadeiro rei. Exatamente. E aí que começa também a nossa compreensão, né, do que realmente ali Jesus passou, porque a gente vê que ele passou por um momento de muito sofrimento, muita humilhação e, acima de tudo, sem merecer. Mas o que é interessante que você está dizendo é que eles saudaram Jesus, né, como de forma de zombaria, igual se sauda o César, né? César, imperador. E muitas vezes eles se ajoelharam. Então, sem ele saber, ele sem estava querer... se ajoelhando diante do rei. Exatamente, mas ele também, se calhar, cumpriu ali também, de certa forma, não é? O que Filipenses 2:10 lá diz que todo joelho se dobrará. Então, eles estavam ali diante do rei do universo ali, e essa é a maior ironia de todos, porque eles estavam fazendo algo que era digno dele, mas que eles não sabiam e estavam fazendo da forma errada. Ou seja, eles tinham que prestar toda a honra e glória, mas não aquela humilhação que ele prestou. E isso que é muito triste. Ironicamente, ali eles estavam se ajoelhando, se curvando numa zombaria, mas na verdade estavam se ajoelhando aqueles que eles verdadeiramente deveriam se ajoelhar, que era Cristo, né? Exatamente. Ali, depois desse momento, e foram várias vezes que eles repetidamente se ajoelharam e disseram, salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. Depois de todo esse martírio que fizeram, essa maldade que fizeram com Cristo, eles tiraram a roupa, a veste de púrpura, puseram de novo a veste de Cristo.
E ali chegou o grande momento, né, de levá-lo para a crucifixão, né, que a gente já entra na parte de terça-feira. Exatamente. Uma coisa muito interessante que a lição fala é que o costume naquela época era que as pessoas que eram crucificadas nus, porque a intenção deles era bater para enfraquecer a pessoa. Depois a pessoa ir despida, carregando a cruz, para mostrar a humilhação e a vergonha mesmo. Mas os romanos abriram uma exceção. Não foi para os judeus, que para os judeus aquilo era um ato vergonhoso, um judeu sair nu, andando na rua, né? E permitiram que Jesus botasse aquelas vestes ensanguentadas novamente. Exato. Mas é importante a gente destacar que eles não estavam preocupados com a vergonha de Cristo, com a humilhação de Cristo, com a humilhação deles próprios. Deles próprios, da tradição e da cultura deles. Exatamente, porque eles achavam que se eles vissem ou participassem daquilo, vendo a nudez dele, eles estariam ali de certa forma, né? Não era preocupação com Cristo, era preocupação... Era com eles mesmos, não é? Com eles mesmos. E pronto, e ali ele foi ali para a crucificação. Uma das coisas interessantes a gente se destacar dessa situação inteira é que a Bíblia, em alguns momentos, vai falar que as pessoas não são cobradas pelo tempo de ignorância. Mas aqui não se aplica. E não se aplica por quê? Ou seja, esses romanos, essas pessoas que fizeram parte da crucifixão de Jesus, eles vão ser considerados culpados e não vão alcançar a salvação, mas não porque eles não se arrependeram, mas é porque eles fizeram parte conscientemente da crucificação. Totalmente conscientes. Eles sabiam que Cristo era inocente. Eles sabiam que Jesus era inocente, eles sabiam que a natureza, todo o evento tinha profecias que estavam sendo comentadas ali, ou seja, eles não estavam inocentes na crucificação de Jesus, né? E ali Jesus ele vai como uma vítima ali, realmente silenciosa até o Calvário. Ele não abre a boca em momento nenhum. Aí a gente pode até fazer aí um paralelo do tabernáculo, quando se levava o cordeiro para ser sacrificado, o cordeiro limpo, sem mancha, um cordeiro perfeito, que ia ali para ser sacrificado pelo pecado daquele que havia cometido o pecado, ele era inocente. Exato. Aí vem Cristo, inocente, sem mancha nenhuma, para ser entregue, para ser morto em prol de toda uma raça de pecado, uma raça pecadora, né? E mais incrível é que ali a zombaria continua e junto com ela a ironia, porque passavam ali os líderes ali e falavam assim, nossa, salvou tantos, mas não é capaz de salvar a si mesmo, né? E mal ele sabia que Jesus estando ali, ele estaria salvando sim outras pessoas, todos né? Eles. Na verdade estava salvando só não eles, mas toda a humanidade, né? Então, toda a humanidade. Isso que é mais incrível, assim, né? Então, os zombadores iam ali com modos ali de humilhar, achincalhar mesmo, mas Cristo ele sabia qual era o propósito dele, sabia qual era a missão dele, e o amor dele por mim, por você e por todos é o que manteve ele ali na cruz. É o que manteve e o sustentou na cruz para ele não desistir, porque a dor era imensa, Rafael. Ai, Rafael, a gente lendo em Marcos 15, ele relata em muita riqueza de detalhes como foi todo o Calvário de Cristo, né? E a crucifixão naquela época, os pregos não eram postos na palma da mão, porque com o peso do corpo ele se rasgaria, cederia, né? Eles eram colocados nessa parte do pulso, né? Quer dizer, abaixo do punho da mão era colocado. E aqui tem uma veia, né? Um nervo, né? Um nervo medial. Um nervo medial que causava uma dor agonizante, uma dor terrível. Então, imagina, Jesus, qualquer um,
com aquele prego, aquela dor e a respiração era difícil, porque a posição que se ficava era uma posição que para respirar tinha que se puxar pelo braço, forçar nos pés, que também estavam com pregos, para conseguir respirar. E a lição, ela fala que, ela diz assim, o nervo medial percorre o antebraço e seria esmagado pelos pregos, causando uma dor aguda ao longo de todo o braço. Respirar era difícil. Para se obter uma boa inalação, as vítimas de crucifixão tinham de empurrar os seus pés pregados na cruz e fletir os braços, causando uma dor agonizante. A asfixia por exaustão era uma das causas possíveis da morte. Então, essa pode ter sido uma das causas da morte de Cristo, de ele tanto fazer aquilo e... Sem contar, tinha passado a noite inteira acordado, tinha apanhado, sem comer, sem dormir, o cansaço físico. Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas o mais interessante da crucifixão quer dizer, pela morte, pela crucifixão, não é? É que não era para ser uma morte rápida, era para ser uma morte demorada. E geralmente uma pessoa ali demoraria pelo menos, para ser rápido, 4 dias até morrer. Olha só. 4 dias, isso porque ia morrendo e os bichos, e vinha lá as aves de rapinas, aqueles animais que comiam pedaços. Exatamente. E vem aquelas cenas. Porque aquele sangue também na pessoa começava a apodrecer e chama esses animais, né? Os animais. E as pessoas falam que as pessoas eu até estava lendo que as pessoas, de onde vem a força para a pessoa conseguir levantar e respirar? É porque a respiração é algo tão instintivo, é uma função tão básica, que é igual quando você está na água. Você não sabe nadar, você joga na água lá. De alguma forma você vai arrumar força para tentar subir de algum jeito. E você não está... sobrevivência, instinto de sobrevivência. Seu instinto de sobrevivência. E ali é a mesma coisa. Só que também a Bíblia vai falar que no meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas ali, não é? Então, naquele momento ali de trevas ali... Está lá em Marcos 15:33. Você que está em casa, está com a Bíblia aberta, tenho certeza lá em Marcos 15, vai lá no verso 33, que vai falar justamente dessa hora nona que o Rafael está falando. Exatamente. E nesse momento é o único momento que Cristo abre a sua boca para falar algo. Que é o que diz no nosso verso áureo, né? Que vai falar assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Né? Deus meu, por que desamparaste? Então ali, Cristo ele estava ali mostrando que ele estava ali cumprindo uma profecia que Davi lá nos Salmos, acho que é Salmo 22, está fazendo um salmo de lamentação e ele fala assim, Deus meu, por que desamparastes, né? Mas apesar de ser um salmo de lamentação, é um salmo que no decorrer dele vai revelando que ali existe um momento de reconciliação, um momento ali de confiança ali e de certeza que Deus proverá todas as coisas. Né? Então ali Jesus estava mostrando que ele estava confiando no propósito dele. E ele mostra também a humanidade. Ele era um homem. Exato. Ele era Deus, mas ele estava ali como um homem. Ele sentia as dores dos pregos, as dores das chicotadas, as dores da humilhação. Mas mais que isso, ele sentia a dor do meu e do teu pecado. Do teu pecado, Rafael, do pecado de toda uma raça. Já pensou carregar sobre isso? Eu acho pesado eu carregar o peso do meu pecado. Eu já acho pesado carregar o peso do meu pecado. Agora imagina Cristo inocente, que não sabia qual era a sensação, o sentimento do pecado. Ter que carregar todo o pecado de uma raça. Toda a raça humana. Por isso que vem esse grito, né? Essa coisa, Deus meu, por que me desamparaste? Porque neste momento foi o pecado tão grande que causou essa separação que Cristo não conseguia mais
sentia a presença de Deus, porque era o final daquilo que havia se prometido desde a queda do Jardim do Éden, que Adão e Eva caíram. Deus fez o plano da salvação, Cristo aceitou, e Cristo sabia que ele estava ali no limiar de tudo acontecendo. Exato. E foi uma dor tão grande que ele deu esse grito, mas por conta do pecado, que aí vem aquela situação, né? Do risco que nós corremos de o pecado nos afasta de Deus. E realmente o pecado nos afasta de Deus. Exato. O pecado da humanidade inteira caiu sobre Jesus ali, né? E o que foi mais lindo ali é que a morte de Cristo é um sacrifício perfeito. A Bíblia fala que o véu se rasgou de alto a baixo do santuário. Depois desse grito de Cristo, quando ele deu o último suspiro e ele morreu, naquele momento o véu se rasgou. E ali está mostrando algumas informações, né? Primeiro, que ali aconteceu ali a redenção, a reconciliação, né? Então, com Deus e o homem, né? Então, antes, primeiro tinha todo aquele ritual do cordeirinho que você tinha que levar lá no santuário para você se aproximar de Deus. Você tinha um ritual para se aproximar de Deus. Hoje, graças a esse sacrifício, o véu se rasgou e você a gente tem encontra acesso direto. Deus no seu quarto, aqui, aonde você quiser, não é? E então abriu também ali um novo caminho, né? Cristo é o caminho. Cristo, ele abriu um acesso direto ao céu, como você bem disse. E depois, né, com a sua ressurreição, também a vitória sobre a morte e sobre o pecado, que era o que nos condenava. Então, isso e falando da morte aí, Cristo morreu. Ali foi o soldado com uma lança, fincou em Jesus e viu que realmente Cristo havia morrido. Só que Pilatos não sabia ainda dessa morte, porque foi algo muito rápido, como você falou, levava-se uns 4 dias de agonizantes ali até que se retirasse o corpo, mas foi um homem foi lá, só que não era qualquer homem, né? Era. E esse homem foi reclamar o corpo de Cristo, que até foi um susto ali para Pilatos. Como? Está morto? Exato. Rafael, diz pra gente quem era esse homem. Esse homem era José de Arimateia. E aí talvez é mais uma grande ironia. Uma grande ironia. Porque ele era um líder do Sinédrio. Ou seja, a organização que conspirou a favor da morte de Cristo. E estava lá esse homem pedindo o corpo de Cristo para colocar. Não foi colocar qualquer lugar. Ele tinha um local especial. Exatamente. E ele queria o corpo de Cristo. Então, José de Arimateia era uma pessoa muito bem-sucedida, era uma pessoa respeitada, era uma pessoa que devia ter muito poder, muita posse, porque não era qualquer um que se achegava próximo de um governador, igual era Pôncio Pilatos, né? E ele chega ali e fala assim, eu quero o corpo de Jesus, mas como isso é possível? Ele já morreu? Não é? Então daí ele chama o centurião confirma que Jesus morreu. Que está lá para você que está querendo, está com essa Bíblia aberta, lá no verso 44 de Marcos 15, está justamente isso que o Rafael está falando. Exatamente. E aí mostra também, eu acho que é um cuidado também de Deus, toda essa informação, porque se essas confirmações não fossem feitas, não é? As pessoas poderiam dizer que Jesus, na verdade, não morreu, mas ele desmaiou, não é? E colocaria em xeque ali tudo a situação da ressurreição de Cristo. Então, Jesus morrer naquele momento, não é? E um soldado verificar Jesus está realmente morto com uma lança. É algo que deixa a convicção que aquilo aconteceu de fato e que Jesus realmente ressuscitou. E a outra ironia nisso é que quando o soldado fura o peito ali de Jesus ali, e ele diz uma frase que é incrível também. Este é o verdadeiro... Aquelas pessoas que deviam estar do lado de Cristo, que ouviu Cristo, que esteve andando com Cristo 3 dias,
tinha desaparecido, tinha fugido. E Todos. aqueles que estavam mais afastados, um soldado que era pagão, ele reconhece ali algo que as pessoas... que Cristo era realmente o Filho de Deus, e o que todos já tinham visto há tempos, mas que lá na crucifixão todo mundo sumiu. Sumiu, não é? E os judeus, por sua vez, não reconheceu Cristo, e um pagão de outra cultura reconheceu, né? E um outro reclamou o corpo de Cristo para dar um enterro digno a ele. Exato. E tirar o corpo de Cristo para que o corpo de Cristo não fosse comido pelos bichos. Né? Exatamente. E também esse fato de José de Arimateia ir lá e buscar o corpo de Cristo e colocar em um túmulo novo, né, escavado ali, que nunca foi usado, cumpre também a profecia de Isaías 53:9, né? Que fala que o servo ali, sofredor ali, receberia ali um enterro digno de ricos, né? Então ali... O corpo de Cristo foi envolto em um sudário de linho. Que era um tecido muito caro na época. Né? E ali o corpo de Cristo foi honrado, ali posto num sudário de linho, foi colocado em um túmulo, onde era só... Foi feito, com certeza ali, né, eles não fizeram naquele momento, era algo que já tinha sido feito com certeza para a família dele, né, para alguém da família. Era algo que um lugar especial, e esse lugar especial ele... deixou para Cristo. Uma das coisas mais interessantes que a gente consegue perceber na lição, não é? Que a lição traz isso de maneira muito clara e tem que chamar muito a nossa atenção, a nossa fé, para a gente realmente refletir como anda a nossa fé para com Deus. Porque os discípulos andaram 3 anos ali meio com Cristo, não é? Conhecendo ele, entendendo, vivendo dia a dia, dormindo ao lado dele, né? Viram os milagres que ele fez, quantos coxos andaram, quantos cegos enxergaram, quantas pessoas possuídas por demônios foram, todos os seus demônios expelidos, e eles estiveram ali frente a frente, viram, puderam experimentar todos esses milagres. Exato. Mas na hora... na hora do rush, né? Digamos assim. Na hora que era para pôr a prova. Porque, na verdade, eles nunca entenderam o que é o reino de Cristo. O que era o reino de Jesus, né? Então até os próprios judeus não compreendiam, né? Quando Jesus falou assim, eu destruirei o templo e farei erguer ele de novo em 3 dias. E eles também não entenderam o que Jesus estava falando, não é? E os discípulos também estavam completamente perdidos nisso, não é? Tanto é que Pedro também até disse, olha, eu nunca vou te abandonar. E Jesus falou assim, no cantar do 3º galo, você vai me negar 3 vezes. E tudo isso para mostrar que, apesar de eles conhecer, deles conviver, deles comer, eles ainda não entenderam qual era o propósito, qual era o reino de Cristo. E às vezes a gente pode cair no mesmo erro. Será que eu aqui dentro da igreja consigo reconhecer o que é o reino de Cristo? Eu consigo ter o discernimento qual que é a minha missão e qual que é a minha função como um crente, como um servo de Cristo, como um seguidor de Cristo? Será que tudo isso está bem claro na minha cabeça e quando vier os momentos difíceis eu vou estar firme ao lado de Cristo? Ou será que eu serei igual aos discípulos? Muito amigo no momento bom, mas no momentos ruins, ou será que eu vou fugir? Mas eles aprenderam com a lição, né? Aprenderam com a lição, e tanto que a gente vê histórias de grandes homens, né? Grandes histórias desses homens que não estiveram com Cristo lá naquele momento, mas sacrificaram sua vida em prol do que Cristo havia deixado de legado para eles, né? E a gente, encerrando aqui na parte de sexta-feira, a gente vem falando aqui sobre... Jesus tinha visto que Cristo era inocente, mas ele... Pilatos, né? Perdão, Pilatos havia visto que Cristo era inocente, mas ele quis o quê? Não, desse aí eu não vou ter culpa, deixa eu sair por aqui pela tangente. Quantas vezes a gente abre mão das nossas convicções
por momentos ou por situações que não vale a pena, né? Exato. Então, fica-nos uma lição para nós aprendermos, né, que Cristo foi o sacrifício vivo em prol do nosso pecado. Exato. E mesmo que nós venhamos a cair, nós temos que nos levantar para sermos dignos deste sacrifício. Exato. Nós devemos ser dignos do sacrifício de Cristo em prol da minha e da tua salvação. Então, para você que está nos assistindo, tenha a certeza e a pura convicção de não deixar que esse sacrifício de Cristo seja em vão, que se aplique na tua vida a salvação, que você tenha a certeza de que aquele sacrifício de Cristo, todo o sofrimento não foi em vão, foi em prol da tua salvação, da salvação da tua família e da tua casa. Exato. E nós devemos sempre ser gratos a isso, né? Muito grato, muito grato. E para nós encerrarmos, nós vamos fazer uma oração. Rafael, você ora para a gente? Oro sim. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos da revisão da Escola Sabatina. Peço, por favor, Pai, que essa mensagem, que tudo que foi falado aqui, Pai, não sejam palavras ditas ao vento, Pai, mas que sejam palavras que venham a se tornar semente. Semente no meu, no coração da Luciana e de todo que está ouvindo essa mensagem, para que ela possa crescer em solo fértil dentro do nosso coração e crescer a ponto de aumentar também a nossa fé, a nossa convicção e a certeza, Pai, da esperança em Cristo Jesus, através do seu sacrifício, através da sua ressurreição. Que a gente, Pai, possa perceber e entender todos os dias que Cristo morreu para que a gente possa viver hoje com a esperança da vida eterna, porque Ele ama a mim e ama a todos que está vendo. Por isso, Pai, eu te peço, vem estar conosco, nos conceda uma boa continuação de sábado e nos proteja, Pai, por amor de Cristo Jesus. Amém. Agradecemos por vocês estarem conosco neste momento de estudo e continue agora com as atividades da igreja. Até o próximo sábado. Até mais. Thank you.